Uma das perguntas que eu mais escuto, afinal, qual livro é ideal para começar a gostar de ler? Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te deixo uma dica sensacional. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e esse é o meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias, resenhas, dicas, enfim, muito mais do universo da literatura, e por isso eu tenho certeza que vale o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo, que vamos falar de uma obra realmente sensacional. Bom, o vídeo de hoje tem muita relação direta com os meus alunos, né? E minhas alunas, muitos que inclusive são inscritos e inscritas aqui no canal. E observa a gente falando de literatura, falando sobre esse universo dos livros. E para quem é professor de língua portuguesa ou professor de literatura, que tem essa experiência e essa participação direta na sala de aula, sabe que nem sempre é fácil o desafio de levar os jovens à leitura de livros, né? E de ficções, ainda que saibamos muito que os nossos jovens leem e muitos, assim, são leitores e leitoras desde cedo. Mas há aquela parcela que ainda precisa ser convencida ou estimulada ao processo da literatura, e nesses momentos e nessas horas é muito comum a gente escutar, quando a gente vai à biblioteca escolar, a dúvida ou a pergunta do aluno e da aluna quanto, afinal, senhor, qual livro eu poderia ler, qual livro eu poderia gostar de ler, porque também, seja bem tranquilo quanto a isso, você vai escutar de muitos deles que não gostam de leitura, que não veem a leitura como algo significativo e importante. E aí, nesse momento, é importante a nossa contra-argumentação e demonstrar como os livros e como a nossa relação com os livros podem nos ajudar bastante, né? Mas também de a gente estar preparado para essas perguntas, especialmente as que nos chegam quanto, afinal, o que poderia me despertar a gostar de ler, o que poderia me fazer, assim, iniciar a vida de um leitor. E apesar de a minha caminhada nas salas de aula não serem muito longas, coisa de 5 anos, né? Não foram poucos os alunos que me chegaram com este questionamento e com esta coisa de querer saber, quero ter uma vida de leitor, quero ser um leitor, não gosto de ler ou não tenho esse hábito, por qual livro eu poderia começar? E, obviamente, a nossa primeira aproximação e a nossa primeira fala geralmente é acerca de se procurar aqueles temas e aquelas coisas que sejam do seu interesse já, né? É importante que o jovem, seja ele do 6º ano do ensino fundamental ou do 3º ano do ensino médio, né, tenha esta oportunidade, tenha esta possibilidade de encontrar na literatura temas que são do seu agrado ou histórias que sejam da sua vivência ou das suas experiências, né? Aí muitos vão tratar da questão, gosta de um filme de ação, quem sabe um livro de ação, e por aí vai, né? É muito comum na juventude a gente gostar mais da aventura e do horror, então a gente indicar alguns elementos assim. E o vídeo de hoje, embora rapidinho, ele vai muito nesse sentido, que é apresentar uma dica de leitura que certamente vocês que já leram ou vocês que já têm um perfil mais leitor aqui no blog podem concordar ou discordar desta dica de leitura, né? Que aqui vai ser uma outra sessão de vídeos, eu vou fazendo várias experimentações aqui no canal, mas essa sessão com dicas exclusivas de livros que eu imagino e que eu talvez considere interessante para despertar o leitor em quem ainda não começou essa jornada. Livros que carregam elementos interessantes para despertar essa curiosidade e esse gosto pela aventura literária e pelo universo das letras, né? E vocês podem dizer se essa primeira dica aqui é condizente ou não, e se você ainda não leu ou que você quer começar a despertar esse leitor em você, fica aí a dica, e aí eu vou começar por um autor que... E aí é importante a gente dizer, a gente sempre parte das nossas experiências de leitura e das nossas experiências literárias. Vou começar com um autor que certamente foi muito significativo na minha vida de leitor, e que não é uma vida de leitor que começa com as leituras obrigatórias ou com a vida acadêmica, seja no fundamental, no médio e muito depois na faculdade, mas um autor que eu sempre encontrava na biblioteca, que depois também eu fui reler, né? E que tem obras fantásticas e interessantes, e eu estou falando de Júlio Verne, né? Jules Verne, que é talvez um dos grandes autores ali do século XIX,
e que traz aventuras sensacionais. E aí a dica de leitura para você que deseja começar essa vida de leitor, você que não está familiarizado com os livros, mas quer começar de alguma forma, quer ter um princípio da vida de leitor, não se assuste, porque é um livro aqui, essa minha versão da Penguin aqui de bolso, tem alguns artigos aqui dentro, por isso que ela é um pouquinho maior também, né? Tem algumas análises, há outras versões um pouquinho menores, é um livro um pouco mais grossinho, mas eu tenho certeza que aqui vai ser um bom começo para você se aventurar em narrativas um pouco mais longas, né? Estou falando de 20 mil léguas submarinas, ou seja, é um romance todo ele passado debaixo do mar, né? Muito abaixo do mar, com personagens que entraram para o imaginário mundial, entre eles o Capitão Nemo, que é o capitão de um submarino fantástico, assim, é fantástico. A gente está falando de século XIX, tá? Essa aventura em que muita coisa ainda não existia. Então aqui é o poder da imaginação do Júlio Verne, trazendo tudo para nós, a nossa visão um tanto quanto fantástica desse fundo do mar. E aí o Capitão Nemo, que é um personagem icônico já, se você não conhece, se você gostaria de conhecer, vale a pena não só a leitura do livro, mas ver tantas outras obras em que o Capitão Nemo acaba sendo um personagem. Tem um filme, A Liga Extraordinária, que você pode, com o Sean Connery e outros atores lá, que reúne personagens literários numa espécie de X-Men da literatura, que também é fantástico. O Capitão Nemo é um deles, mas aqui o Pierre Aronnax, o Ned Land, que acabam indo parar dentro deste submarino e acompanhando essas aventuras do Capitão Nemo, né? Também são personagens muito interessantes, que é um livro de muitas aventuras e com muitos perigos e com criaturas fascinantes sobre esse mar, além dessa busca pela fortuna, né? O Capitão Nemo vai atrás de alguns tesouros. Aliás, ele tem alguns tesouros, o camarada tem uma grana considerável, né? E isso não só instiga a nossa imaginação, o fundo do mar é sempre um mistério, até hoje ele é muito misterioso, né, para todos, e como a gente não descobriu todos os mistérios do fundo do mar, ele nos soa quase como as próprias aventuras espaciais, né, em terras inóspitas. E essas são algumas das razões que me levam a colocar aqui como primeira dica para essa sessão de vídeo, livros para você começar a gostar de ler, que é o 20 mil léguas submarinas, e além de tudo traz um personagem, a gente pode dizer um personagem pop do século XIX e do século XX, e que é muito atual e contemporâneo também com o século XXI. Capitão Nemo e o Nautilus, que é esse submarino fantástico, são, assim, construções significativas da mente assim, super criativa do Júlio Verne. Então, se você quer começar a ler, quer começar por uma obra legal, com uma narrativa que flui, carregada de aventura, carregada de coisas curiosas e interessantes, né, para você, com certeza 20 mil léguas submarinas é a grande dica do vídeo de hoje. E virão outros. Vou fazendo algumas seleções aqui de livros especialmente voltados para aqueles que ainda não começaram a ler, começar a gostar de ler. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, o seu joinha se você gostou do vídeo e da dica, e fica acompanhando novas também dicas de outras obras que são muito interessantes para quem quer desenvolver esse hábito tão sadio e relevante que é a leitura. Até a próxima, um grande abraço e até lá!